E vamos saber agora sobre a expectativa do setor de pescados para os embarques, para os Estados Unidos, sem a tarifa de 50%, mesmo com a nova taxa global americana de 10% aos produtos que entram lá. Meu entrevistado é Eduardo Lobo, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, a Abipesca. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Simone. Boa noite aos telespectadores do Agro Mais. Estamos aqui com a expectativa muito boa agora em 26, né? Quem terminou 25 com uma taxa de 50% e agora recebe a notícia de que essa taxa passa a ser 10%, deixa o Brasil muito mais competitivo, com muito mais força para retomar contratos, volumes e boas parcerias que sempre teve com o mercado americano. Retomar contratos, não é? Porque sem as tarifas de 50% consideradas ilegais pela justiça americana, essa nova tarifa de 10% aí, né, que já está valendo, né, por 5 meses, é isso, recuperar o setor, né, do que foi do ano passado para cá, e os contratos são importantes, não é? Quanto que vocês imaginam avançar, porque os Estados Unidos é o que mais compra, né, o pescado brasileiro. Os Estados Unidos é o nosso principal parceiro internacional, sempre foi. Ele é responsável por mais de 60% do volume exportado pelo Brasil. A gente recuou um pouco em 2025. Continuamos fornecendo para alguns estados, para alguns compromissos, volumes menores, para não ter uma ruptura total, mas a preços irrisórios, a preços que não compensavam o nosso volume e nem o nosso investimento. A expectativa da gente é que esse ano de 26 a gente pelo menos dobre o volume que a gente fez em 2025. Eu acredito que as exportações globais do Brasil devam pular num total de 450 milhões para próximo de 600 milhões de dólares. E isso significa um avanço e um recorde histórico. Água para piscicultura e para cultivo de outras espécies e também da cassinocultura, nós temos de sobra. Frota pesqueira para captura, nós também. Com o mercado americano retornando à nossa prateleira de opções, a gente consegue majorar o preço, consegue pagar melhor o produtor, consegue pagar melhor o pescador, remunera e oxigena toda a cadeia produtiva e aí a máquina começa a rodar com mais força e com mais vontade, né? Esse crescimento, os Estados Unidos são importantes, né, como você falou aí, né, para o pescado brasileiro, dobrar o volume, então, de 450 para 600 milhões. Nesse total todo, a gente está falando de todos os pescados ou está colocando aí a tilápia como o peixe, né, importante, tão apreciado pelos americanos? Esse volume que eu estou falando é o volume global das exportações brasileiras. Óbvio que o volume em quilos maior é o da tilápia. Ela é a nossa locomotiva para arrastar todo o resto do nosso leque de opções. Depois vem a lagosta, depois vem o pargo, depois vem os pescados frescos. A gente tem um leque muito grande de opções de espécies, mais de 400 espécies que o Brasil produz, mas a gente tem os 4 ou 5 que são mais impactantes. No caso da tilápia, os Estados Unidos é fundamental. A tilápia brasileira tem um mercado constituído na América, faz parte do hábito de consumo do povo americano e tem um detalhe importante. Se a gente for projetar e analisar friamente o mundo e a globalização, os Estados Unidos e a China não vão se tornar grandes aliados nas próximas décadas. Eles sempre vão estar disputando mercado, eles sempre vão estar disputando hegemonia mundial. E hoje, a China é o maior fornecedor de tilápia para os Estados Unidos, e é importante para os Estados Unidos ter uma segurança no fornecimento e ter uma boa alternativa que não seja a própria China. Então, estrategicamente, o Brasil é a grande opção porque tem condições de dobrar sua produção, triplicar sua produção rapidamente, com poucos investimentos e dar segurança
no abastecimento para aquele mercado e para a população daquele país. O Brasil é uma grande opção, então, mas qual quando a gente fala de tarifaço, o que vocês acreditam que deixou aí, né, para o Brasil? Não é, buscar mais mercados para não ficar tão, né, dependente de uma só nação? Olha, para se manter a estabilidade da cadeia sem crescimento, estagnada, o Brasil abriu novos mercados no ano de 25, o governo ajudou bastante o setor privado, o ministro da Agricultura, o ministro Favre, o ministro da Pesca, o ministro André de Paula e a própria Apex incentivaram, ajudaram, deram oportunidades de novos mercados, o empresariado conseguiu expandir as suas exportações, expandimos o mercado asiático com ênfase para a China, mas fomos para Singapura, fomos para Taiwan, fomos para Hong Kong, fomos para outros países com menores volumes, fomos para o mercado australiano, fomos para o mercado da Oceania, fomos para o mercado da África, fomos um pouco para a América Central, fomos para a América do Sul, espalhamos bastante, mas a preços que não chegam nem perto do que o mercado americano paga. Óbvio que agora a gente tem uma condição maior, uma amplitude maior de opções das nossas exportações, se a gente não quiser falar em crescimento. Mas se a gente quiser falar em crescimento com remuneração digna, crescimento que valha o empresariado tirar o dinheiro do bolso e fazer o investimento, você tem que contar com o mercado americano, sim. E a nossa projeção é de que essa instabilidade, e esse ocorrido tenha sido uma coisa esporádica e que essa situação de instabilidade nas taxas tenha ficado para trás, que isso passa a fazer parte de uma estatística que ficou para o ano passado e que não vai se reverberar nem se perpetuar daqui para frente. Então, nós estamos otimistas e eu acho que tem que ser assim, tem que ser com muito otimismo, muito trabalho, com o pé no chão, eh partir para aumentar a produção e contar com o mercado americano, sim. E a boa notícia seria se a gente conseguisse retomar as exportações para o mercado comum europeu. Estamos desde 2017 embargados, sem conseguir exportar para aquele conjunto de países que é o segundo maior mercado do mundo de consumo de pescados, e está vindo uma missão para o Brasil agora, no meio do ano. As expectativas são grandes de que a gente consiga desobstruir. O presidente da República fez uma gestão e colocou isso como uma pauta de prioridade, e a nossa expectativa é de que a gente termine 2026 com o mercado americano estabilizado e retomado, e aí sim o mercado comum europeu como a grande nova opção, e a gente poder aumentar muito e transformar a proteína mais consumida do mundo, que é os pescados, numa realidade também para o Brasil. O Brasil tem condições naturais de se tornar um grande player do mundo e é nosso objetivo como cadeia produtiva, tanto o setor privado como o setor governamental, alavancar as exportações dos pescados brasileiros e alimentar o mundo com uma proteína muito saudável, com muita sustentabilidade também. Voltar a exportar para a Europa, né? Agora a gente está falando do acordo Mercosul-União Europeia, não é? A União Europeia decidiu implementar provisoriamente aí o acordo, porque o Uruguai e a Argentina já saíram na frente, já ratificaram o acordo. O Brasil, né, o texto segue no Senado, mas enfim, a gente está caminhando para isso e seria bom, né, se já tivesse o pescado brasileiro nesse acordo, não é? Olha, a nossa questão agora, mesmo que o acordo seja homologado, ratificado, o Brasil não pode exportar os pescados. O nosso problema é um embargo sanitário que ocorreu em 2017 e que, com certeza, se a gente conseguir destravar esse embargo sanitário, que não existe justificativa, nós temos um serviço de inspeção que é considerado um dos melhores do mundo, o CIF, o Serviço de Inspeção Federal, ele é maravilhoso, ele nos atesta qualidade e rastreabilidade, e com certeza a gente vai passar nessa auditoria e com certeza, após firmado esse acordo com a Europa, a gente já sem a barreira sanitária vai conseguir ir junto com as outras proteínas e inundar a comunidade europeia de boas proteínas com muita qualidade e principalmente com os pescados brasileiros.
Eduardo Lobo, presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescado, a ABPesca. Eduardo, muito obrigada pela gentileza dessa análise aqui com a gente, viu? E uma boa noite, um bom fim de semana e até uma próxima. Muito obrigado aí, é sempre um prazer estar com vocês e quero trazer melhores notícias ainda mais nas próximas vezes. Com, Obrigado. com certeza. Tchau, tchau, viu?